Estamos de volta com o programa Nossos Pesquisadores e continuamos nossa conversa com José Dirceu. José, como se usa a luz para fazer diagnóstico? Interessante a pergunta, porque tem várias formas de fazer isso. Existem muitas técnicas diferentes para usar determinados tipos de luz, que a gente geralmente chama de frequência, às vezes chama de um nome um pouco mais complicado, que é comprimento de onda, mas enfim, tipos de luz para fazer o diagnóstico. No nosso caso aqui, uma das coisas que a gente mais faz é usar uma coisa que a gente chama de fluorescência. O que é a tal da fluorescência? É o mesmo fenômeno, essas lâmpadas brancas que a gente tem em casa, aquela comprida, que tem o pozinho branco, ela emite luz por fluorescência também. O que acontece ali dentro? O gás que está dentro da lâmpada, ele gera luz ultravioleta, que a gente não enxerga, ela é absorvida por aquele pozinho que está na lâmpada, e a lâmpada pega aquela luz que eu não enxergo e transforma em luz visível, que é a luz branca que eu vejo. Aí, se a gente lembrar lá da escola, a luz branca é uma composição de várias cores. Então tem o azul, amarelo, vermelho, laranja, tem todas as cores ali, né? A gente usa esse processo para fazer diagnóstico. Por quê? Porque as moléculas do nosso corpo também emitem fluorescência em alguns casos. Tem moléculas que emitem, muitas moléculas que emitem. Umas emitem mais, outras emitem menos. Dependendo da luz que eu jogar lá, ela vai retornar uma luz diferente. Então, o que a gente faz na fluorescência? Eu pego um tipo de luz, uma frequência de luz, uma cor de luz. Quando eu jogo ela no tecido, a forma como a luz volta para mim não é exatamente igual à luz que entrou. Porque ela não reflete simplesmente. Ela entra, interage com as moléculas e aí gera uma outra luz. E essa luz aí é característica para cada molécula. Do mesmo jeito que é para cada molécula, quando eu tenho um monte de moléculas juntas, ela é característica para aquele monte de moléculas juntas. E a gente é o quê? Um monte de molécula. Então, se eu pegar um tecido normal, tipo a minha pele normal, ela emite luz de um determinado jeito quando eu jogo uma cor de luz. Se eu tiver com aquele lugar estiver doente, tiver alguma coisa errada acontecendo, as moléculas mudaram, as quantidades dessas moléculas mudaram. Então a forma como essa luz volta muda. Então é como se fosse uma assinatura dela, é como se fosse uma impressão digital daquelas moléculas. E eu uso essa informação, essa mudança na luz que está sendo emitida, para fazer diagnóstico. Porque se mudou a forma de emitir luz é porque tem alguma coisa acontecendo que não era para estar acontecendo. Aí, para exemplificar melhor do que isso, né, dá para a gente olhar aqui essa imagem. Então aqui eu tenho um tubinho de vidro, né, esse tubinho quadradinho aqui, eu estou olhando ele de cima. Eu tenho uma fonte de luz verde, é uma luz bem específica, eu sei exatamente qual é o tom de verde que sai dessa luz, porque essa é uma informação que fisicamente a gente consegue separar. E aí vocês percebem que eu estou jogando luz verde aqui e tem uma região avermelhada? Esse avermelhado é fluorescência. Eu estou pegando um líquido que emite fluorescência, eu jogo luz verde e ele emite luz vermelha. Então quer dizer, aquelas moléculas que estão ali, quando absorvem luz verde, emitem luz vermelha. E a gente faz a mesma coisa. Então olha só, aqui a gente tem uma lesão, tá? Essa lesãozinha aqui, ela é um tumorzinho de corda vocal. Então dá pra ver as pregas aqui da corda vocal, né? E vocês veem que tem um lugar que tá meio alterado, mas não dá pra dizer direito onde tá a lesão. O que a gente faz? Bota uma medicação que vai aumentar essa fluorescência. Eu posso fazer sem medicação até, mas dependendo do tipo de lesão, é melhor botar medicação para destacar essa emissão ou para gerar um sinal diferente. Isso a gente vai mudar caso a caso. Mas olha só, aí eu jogo uma luz azul aqui, o tecido normal emite luz verde. Acho que tá para todo mundo ver, né? E essa região aqui, ó, avermelhada, ela está emitindo luz vermelha, que é da região tumoral. Então, olha só, aqui é difícil de dizer exatamente onde está, onde não está a lesão. A gente vê uma deformação, mas não dá para ver direito. Aqui eu consigo ver tudo que está vermelho está marcado por medicação que emite fluorescência. Então eu consigo ver. Esses gráficos que estão aqui embaixo, eles são uma representação dessa informação visual. Porque em alguns casos a gente quer ver a imagem, em alguns casos a gente quer ver o gráfico. Porque o gráfico dá outros tipos de informação mais específicas, que eu não vou entrar em detalhe, porque é coisa chata, a gente quer se preocupar com o que está vendo aqui de diagnóstico, né? Mas esse gráfico mais largo aqui que vocês estão vendo, ele é essa região da luz verde aqui, tá? Que ele está mostrando nessa imagem aqui, mas seria essa região aqui. E esse outro gráfico com essas duas pontas aqui, ele é a emissão vermelha da região da medicação. Olha que legal, não tem quase emissão da luz verde, que é essa região, na parte tumoral, mas tem uma emissão no vermelho que não está presente no outro gráfico. E eu uso isso para diagnosticar, para dizer, olha, aqui está normal, aqui não está. Ou aqui está normal, aqui não está, dependendo da imagem que eu tenho.
Do mesmo jeito, eu posso graduar isso. Então aqui, ó, eu tenho um outro tipo de lesão, né? E essa lesão aqui, eu tenho o tumorzinho aqui, ela está emitindo essa fluorescência avermelhada, mas olha só, tem graus diferentes, porque cada lugarzinho que eu peguei aqui tinha mais ou menos dessa emissão avermelhada. Então eu consigo dizer que tem mais ou menos medicação ali. E olha a imagem normal dessa lesão aqui, ó. Não dá para ver nada. Você consegue diferenciar alguma coisa aqui? Eu não consigo. Mas aqui a gente consegue. Então a gente usa a luz, nesse caso a fluorescência, para poder fazer o diagnóstico, para encontrar a lesão, para dizer o tamanho dela, para dizer onde ela está, quanta medicação ela absorveu. Se depois que eu faço aquele tratamento da terapia fotodinâmica, lembra que eu falei que eu usava medicação, que é o tal do fotossensibilizador, jogo luz nele e ele vai formar as espécies reativas? Isso consome a medicação também. Se consome, ela para de emitir luz do jeito que ela emite. Então eu consigo dizer, está tratando. Porque se está diminuindo a medicação, é porque está tratando. Então eu consigo monitorar o tratamento também. Inclusive, eu acabei, acho que não mencionando para vocês antes, eu vou achar aqui uma imagem, peraí. José, e pode falar. esse diagnóstico já está disponível para a população? Algumas coisas. Existem técnicas que já são usadas clinicamente. Essa que a gente faz em alguns casos, tá? Era isso que eu estava procurando para poder mostrar. Uma das coisas que foi feita, que a gente fez como grupo de pesquisa e que foi direcionada, foi assim, conduzida pelo professor Vanderlei aqui no Instituto de Física, e que eu fiz parte, outras pessoas fizeram parte, era uma equipe grande, né? A gente que fez um projeto chamado Terapia Fotodinâmica Brasil. Esse projeto, ele é um projeto que foi financiado pelo BNDES e os recursos foram utilizados para produzir equipamentos para fazer diagnóstico e tratamento. Não existe nenhum lugar no mundo que tenha esse equipamento com o diagnóstico e o tratamento ao mesmo tempo, por essa técnica. Para viabilizar a medicação nacional, porque a medicação era toda importada e era bem cara, e ela consegue ficar muito mais barata, uns 4, 5 vezes mais barata, pelo menos. Né? E a gente treinou os médicos em vários lugares do Brasil e até em alguns lugares da América Latina para poder fazer o tratamento, ensinar para eles o que é, como funciona, o que pode ser feito com esse tratamento. E hoje tem vários lugares no Brasil que fazem o tratamento. Aqui em São Carlos mesmo a gente tem, na Santa Casa, tem uma unidade de técnicas óticas, então não tem só isso, mas uma das bases dos tratamentos que são feitos lá é essa terapia fotodinâmica, que é feita com esse equipamento, ele tem uma ponteira que é uma fonte de luz para fazer tratamento, que é a luz vermelha que a gente acaba usando para essa medicação, e a outra ponteira gera uma imagem de fluorescência, muito parecida com aquela que eu mostrei agora há pouquinho. Então está disponível em alguns lugares. E é pelo SUS? Ela não tem custo para a população e está sendo viabilizada através do SUS. Então o SUS ainda não incorporou como prática para todo lugar. Mas os lugares que estão vinculados com os grupos que fazem essas investigações, eles conseguem oferecer. Por isso que não está em todo lugar ainda. Mas a gente espera que nos próximos tempos, até pouco tempo, a gente fez um pedido para o Ministério da Saúde avaliar a possibilidade de introduzir. Isso é um trabalho que tem que juntar muita informação, foi feito ao longo de muito tempo, e agora a gente espera que em algum tempo isso esteja disponível em todo lugar. Mas já tem alguns lugares que está sendo oferecido. Cada dia é mais acessível para a população. Cada dia mais acessível. A gente vai sempre aos pouquinhos, porque infelizmente tudo tem um tempo para acontecer. Aquilo que depende do sistema público passa por muitas instâncias, depende de uma quantidade de recursos grande. Então tudo tem que ser alocado. Uma das vantagens da terapia que eu não mencionei é que ela acaba reduzindo o custo do processo de tratamento. Porque uma cirurgia envolve ter uma sala, linha de cirurgia, ter um cirurgião, dependendo do tipo de cirurgia tem que ter um anestesista, né? Então uma cirurgia custa muito caro. A terapia fotodinâmica, a gente fala que ela é feita ambulatorialmente. Isso quer dizer que você pode fazer, por exemplo, numa clínica. Então vai lá na hora, prepara a lesão, põe medicação, o paciente espera algum tempo, que geralmente são umas 3 horas, vai lá, ilumina e ele vai para casa. Então que custo que tem? Tem o custo da medicação e o custo do tempo ali da pessoa que está fazendo tratamento. Não tem que manter uma sala de cirurgia, não tem que fazer anestesia, tem outros processos que não estão presentes. Então isso diminui muito o custo. A gente acredita que essa é uma das coisas que vai ajudar a mostrar para o Ministério da Saúde
que o SUS pode incorporar, porque vai diminuir custo do SUS. Então é bom para todo mundo. É um tratamento mais fácil, menos sofrido, reduz as cicatrizes, em muitos casos, trata lesões que nem sempre dá para tratar de outras formas e diminui os custos do sistema de saúde. Então a gente acredita que é possível que isso, em algum momento no futuro próximo, comece a ser disponibilizado em todo lugar. Vamos esperar que seja. Tomara. Vamos continuar com a nossa entrevista. Você já teve experiência como professor? Como que foi essa experiência? Bom, eu gosto muito de dar aula. Eu sempre gostei. Uma das minhas motivações de formação foi para me tornar professor. E eu acho que, na verdade, assumir o papel de uma posição de professor é uma coisa muito importante. A gente precisa ajudar a formar pessoas que estejam preparadas para encarar os desafios que vão vindo. Porque a verdade é que a cada momento, conforme o tempo passa, os desafios vão mudando. Então a gente tem que formar pessoas capazes de lidar com os desafios presentes e capazes de encarar os desafios futuros. Então a gente tem que preparar bem as pessoas. Então eu acho que o papel do professor é muito importante, porque ele não é um cara que vai abrir a sua cabeça e enfiar alguma informação lá dentro simplesmente. Ele vai te ensinar a pensar. Te ensinar a pensar, a buscar informação, a analisar de maneira crítica, né, aquilo que vem para você. Então o lecionar é fundamental para a construção do que a gente quer ver de melhor no nosso país, para o nosso futuro. E, particularmente no caso da ciência, a gente precisa de pessoas que levem o conhecimento que já foi acumulado ao longo dos últimos séculos de desenvolvimento científico para as pessoas que estão aprendendo agora, porque você ganha tempo. Se em alguns anos você aprende o que foi feito em séculos, você tem mais muitos anos para desenvolver coisas novas. Né? Até o Newton, o famoso Newton, lá das leis de Newton, que a gente aprende na escola, da força, da inércia, da ação e reação, ele falava que o trabalho que ele desenvolveu foi feito sobre os ombros de gigantes. Por quê? Porque ele se apoiou em pessoas que tinham desenvolvido profundamente o conhecimento antes dele. Né? E é mais ou menos isso. O papel da gente de ensinar é fazer esse caminho de tornar tão mais fácil, facilitar o tanto quanto possível o acesso para aquilo que já existe, para que as pessoas que vêm possam fazer mais. Né? José, o que é ser cientista para você? Para mim, como pessoa, ser cientista é ter a chance de usar o que a gente sabe para melhorar um pouco da nossa vida, para melhorar o mundo. Então, melhorar a nossa capacidade de resolver problemas, melhorar a distribuição dos recursos fundamentais para que todo mundo tenha o mínimo para sobreviver, melhorar o nosso conforto, melhorar o nosso domínio sobre a natureza, domínio no bom sentido, a nossa capacidade de usar ela a nosso favor sem prejudicar ela, porque a gente precisa dela. Né? Agora, o que é ser cientista, acho que é ser observador, principalmente. É ser capaz de olhar para o mundo, observar como as coisas acontecem, para que você possa criar modelos que explicam como essas coisas acontecem e você poder fazer previsões. Porque é isso que a ciência acaba fazendo. A ciência, ela cria modelos, então ela cria formas de pensar, ela estrutura ideias, onde você fala, bom, se eu sei que tal coisa está assim, 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 vai acontecer isso. Porque a partir disso eu posso falar, bom, se vai acontecer isso, então eu vou fazer porque eu quero esse resultado. Ou vai acontecer isso, eu não quero esse resultado, o que eu tenho que mudar? E no fim das contas a ciência dá essa capacidade de prever um pouquinho do futuro e de prever o que vai acontecer na natureza e de usar isso a nosso favor. E o que a gente pode esperar da ciência no futuro? Puxa, essa é uma pergunta mais difícil, né? Porque a ciência ela caminha muito rápido, tem caminhado muito rápido. A gente tem muita gente fazendo muita coisa, as pessoas estão fazendo coisas cada vez mais específicas, mas eu pessoalmente tenho a impressão que nos próximos anos a gente vai desenvolver, com o desenvolvimento da tecnologia, particularmente na área computacional, aumentando a nossa capacidade de processar muita informação de uma vez. A gente vê, né? Alguns anos atrás, você precisava de um computador enorme. Hoje em dia, você tem um celular na mão que faz muito mais do que o computador de 10 anos atrás fazia. Só o celular, né? Ou às vezes o relógio. Né? A pessoa consegue fazer muito mais com muito menos, com espaço, com menos custo de energia. Né? Imagina, os primeiros computadores usavam uma sala maior que essa que a gente está.
Então, a nossa capacidade de processar mais e mais informação provavelmente vai permitir que a gente consiga pegar dados mais complexos e tire informações úteis deles. Isso deve desenvolver nossa capacidade de gerenciar, de produzir energia, de entender o funcionamento do cérebro, de entender o que acontece no espaço e falar assim, mas quem quer saber o que acontece no espaço? Além de ser uma curiosidade humana, entender o que acontece no espaço diz coisas sobre o que acontece aqui. Porque a natureza não é tão diferente assim dentro daquilo que a gente conhece. E se ela for, a gente precisa saber disso também, para poder fazer essas comparações. Então, eu acredito que os próximos anos, com o desenvolvimento da capacidade de processar a informação, vão melhorar nosso conhecimento dos fenômenos mais complexos, como, por exemplo, como o cérebro funciona. Isso talvez vai explicar para a gente coisas sobre a nossa saúde, coisas sobre o nosso bem-estar, vai ensinar a produzir energia de maneiras mais eficientes, tirar mais informação sobre nós, desse monte de dados que a gente produz e que está disponível em todo lugar. E isso eu acredito que vai melhorar um pouquinho a nossa vida. Mas não dá para dizer quando, nem como isso vai acontecer, né? E quais os desafios de se fazer ciência? Se a gente pensar mais na nossa realidade hoje, a gente tem a dificuldade porque algumas coisas que são feitas em ciência são caras, então o recurso é um desafio. Conseguir os recursos que você precisa, porque alguém tem que pagar pelo que vai acontecer. Você precisa comprar equipamento, dinheiro tem que ser de algum lugar. É um dos motivos pelos quais a universidade acaba sendo um lugar onde você pode fazer isso, porque você consegue recursos, seja, por exemplo, do governo, então de imposto, né? Seja de uma empresa que tem interesse em determinado resultado, mas você precisa angariar recursos para pagar pessoas para poderem dedicar o tempo delas para fazer pesquisa, você precisa de recursos para comprar equipamento, para manter a infraestrutura que vai permitir a pesquisa acontecer, desde água, luz, gente para tomar conta de alguma coisa ou para limpar, tudo tem que ser levado em conta, né? Então, recurso eu acho que é um grande problema. Eu acho que a gente precisa fazer avanços importantes na forma como a gente cuida da nossa educação, particularmente a educação de base, porque sem transformar a educação de base, a gente tem muita dificuldade de ter pessoas prontas para entender o papel da ciência, entender que a ciência é principalmente a forma de olhar para o mundo e usar a observação a nosso favor, que é uma coisa que as pessoas não entendem, as pessoas às vezes acham que a ciência é uma verdade que é imposta, então mudar essa visão. Eu acredito que a forma como que se olha para os professores é uma coisa que precisa ser repensada de alguma forma. Em alguns casos, levar com mais cuidado o que já é feito, em outros casos, mudar algumas perspectivas ou algumas ideias de como o processo de ensino e aprendizagem acontece. Acho que talvez esses sejam os desafios principais que a gente tem, né? Eu acho que uma difusão, quer dizer, propagação de conhecimento científico é uma coisa que vai ajudar nesse sentido, mas não é só isso, tem um monte de coisa para resolver. É até difícil de querer dizer é isso e isso, né? Mas eu acho que essas coisas estão no caminho para o que vai ajudar a desenvolver a ciência conforme a gente for conseguindo lidar com isso. José, por último, quem se interessa pelo assunto, o que pode fazer? Bom, a gente tem alguns meios, a gente pode pedir para o pessoal da edição para colocar o link do CEPOF, por exemplo, porque tem informações específicas, tem informações mais gerais, tem o canal, né? O canal tem muita gente de muitas áreas falando daquilo que faz, então você pode conhecer um pouco mais do trabalho. A universidade, ela é aberta para as pessoas poderem vir procurar informação, visitar, né? Não é uma coisa que você chega, hoje entro lá e quero ver tudo, porque tem que ter uma programação por causa das atividades, mas as pessoas podem vir até a universidade para conhecer um laboratório, conhecer uma pesquisa. Se você é um aluno e você quer trabalhar nisso, você pode procurar alguns dos pesquisadores envolvidos. Então tem as páginas da universidade, do Instituto de Física, do nosso grupo, né, através da página do CEPOF, tem os canais que estão disponíveis na internet, tem a fanpage no Facebook, tem vários caminhos. A gente pode pedir para o pessoal depois colocar alguns desses links. Principalmente o do CEPOF, que lá tem o caminho para essas outras informações. Obrigada, José, pela entrevista. Eu que agradeço. O programa de hoje fica por aqui. Sou Viviane Marque e até a próxima.